Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Tô na Aula, CIEP 421, deputada Cristina Tavares. Meu nome é Yasmin, sou aluna do ensino médio e juntamente comigo vai estar apresentando o meu amigo Edson, que também é do ensino médio. E hoje estaremos apresentando essa grande ilustre, gente, o professor David, gente, de Geografia, um professor maravilhoso, gente. E vamos começar com as perguntas sem muita enrolação com o Edson. Então, boa tarde, bom dia e boa noite, né? Junto com esse professor que, como já foi falado, de geografia, também sabemos que ele é músico. Olha, sim, ele é músico, gente. A gente começa com a pergunta: como é que você se viu um futuro onde você era um professor? Como você ingressou na saúde? Bom, eu fui ingressar na área da educação, acho que quase que por um acaso mesmo, assim. Não tinha perspectiva de cursar uma faculdade, eu, enfim, criado na periferia de São Gonçalo também, ninguém da minha família tinha cursado a faculdade, até que minha irmã mais velha, ela entrou para a faculdade de letras. Depois a minha outra irmã entrou para a faculdade de pedagogia e aí foi a minha vez de concluir o ensino médio. E aí elas meio que me influenciaram a fazer o vestibular para uma faculdade que fosse do meu interesse. Fiz para História, mas não quis cursar História. E aí passei para Geografia também e cursei Geografia. Nesse âmbito de História, não curtiu muito, viu para Geografia, você pensou entre ficar entre mais numa escola, numa faculdade, trabalhar numa faculdade como professor? Você já se via estudando, trabalhando em uma escola pública? Você pensava mais no particular? Como foi a caminhada até aqui? Bom, em relação à História e Geografia, né? Eu fiz ensino médio no Colégio Estadual Walter Landini, no Paraíso, bairro Paraíso, São Gonçalo. E do lado fica o campus da UERJ em São Gonçalo, que é a Faculdade de Formação de Professores. Então, eu sempre tive, ao longo do ensino médio, contato com a universidade. Eu ia na biblioteca da UERJ para pesquisar, a gente que estudava ali sempre estava dentro da UERJ por algum motivo. E, ao mesmo tempo, os estudantes da UERJ iam fazer estágio lá na escola também. E aí enfim, sempre gostei muito de História, de Geografia também, mas eu queria fazer História. Mas eu não gostei do ambiente das turmas de História. E eu gostei mais do ambiente das turmas de Geografia. Mais questão de afinidade, que eu identifiquei nos alunos da faculdade. E aí eu decidi cursar Geografia e gostei mesmo e continuei. Como foi o seu primeiro dia formado como professor? Chegou lá tipo, cara, agora eu sou professor, eu vou dar aula e pé na frente. Como foi? Então, no curso de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a gente tinha que apresentar uma monografia, que é um trabalho de conclusão de curso. E eu fiz isso, terminei minha monografia em 2005, só que em 2005 eu já tinha passado um concurso para professor do Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu fiz a prova para entrar para o concurso público para professor do Estado antes de me formar. Então, na verdade, eu já me formei indo para a sala de aula trabalhar, que foi num brisolão no bairro do Coroado, em São Gonçalo também. E o que você quer demonstrar aos alunos com essa sua história de vida e inspiração? Bom, então, eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos, quando eu estou conversando principalmente sobre esses aspectos da vida, objetivos de vida, sobre a importância da gente enquanto parte da classe trabalhadora. Nós não somos burgueses, nós não somos ricos, nós viemos de bairros de periferia, de São Gonçalo, que já é uma cidade periférica. Nosso acesso ao ensino superior, ele é dificultado, ele não é facilitado. E, inclusive, essa importância, por exemplo, das cotas para alunos negros, indígenas, oriundos de escola pública, é fundamental para a gente conseguir chegar na universidade. E a universidade ela tem um papel importante para a nossa ascensão econômica e social.
eu vim de uma família de trabalhadores, meu pai pescador, semi-analfabeto, e que apostou na educação, fez questão que a gente estudasse, na época que todo mundo que era nossos amigos estava indo trabalhar. Então, você investir no estudo, e mesmo que isso seja cansativo às vezes, você pensa em desistir, começar a trabalhar para ganhar uma grana, mas é importante porque dá resultado, né? E eu sempre saliento isso. E, inclusive, voltando à pergunta do Edson, eu nunca quis trabalhar em escola particular, porque eu sempre me identifiquei com aluno da escola pública, porque eu fui aluno da escola pública, né? E o que eu quero é que o aluno da escola pública ele chegue na faculdade ou ele chegue no mercado de trabalho com um nível que seja capaz de garantir a ele uma posição social melhor. Como está sendo a sua experiência quando você está trabalhando aqui no CEP 421? Pô, eu já estou aqui desde 2012. Gente, porque não é de agora, hein? Não é de agora. 11 anos já. E sempre gostei de trabalhar aqui, assim, apesar dos altos e baixos que a escola já passou, né? Para mim sempre foi muito gratificante, assim, desde que eu cheguei já me identifiquei com a comunidade. Chegou e falou, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar, e fiquei assim, e gosto daqui, e já tive convite para ir para outras escolas e não quis, justamente porque eu gosto da comunidade, das pessoas daqui, sabe? Além de tudo, é um professor super respeitado, gente. Um professor amigável, amoroso, conselheiro, bastante conselheiro, entendeu? Muito conselheiro, gente. Essa ideia do conselho, na verdade, é justamente essa minha vontade, né? De fazer com que vocês, enfim, né, meus alunos e alunas, consigam compreender a importância do estudo, mas não só isso, né? A importância que cada um de vocês tem dentro da sociedade, o quão importante vocês são para construir uma sociedade melhor. Sim. Nisso tudo, como você já tem a interação com os alunos, você tem uma boa interação, conversa, brinca, porque a gente sabe a forma que você lida com o aluno, que já não é um professor e aluno, e sim um amigo e amigo. Já é mais uma interação de amizade. Você já pensou em trabalhar em uma outra área da escola? Uma área da administração? Ou trabalhar em uma outra página escolar, assim? Então, eu vou abrir aqui uma coisa que eu estava pensando ainda há pouco. Abra pra gente. Quando eu estava dando aula na sala aqui do lado, em 2001. E aí estava conversando com o pessoal, falando sobre a matéria, mas também falando outros assuntos, assim, nessa coisa meio que da amizade mesmo. E aí me veio assim um prazer, uma alegria muito grande, sabe? De estar vivendo esse momento. E a sala de aula é um lugar que me deixa realizado, é um lugar de satisfação, porque eu não estou ali só trabalhando, eu estou ali estabelecendo laços de amizade também, entendeu? Então, assim, eu me vi maravilhado ali, eu estava ali de bobeira, conversando, falando sobre a aula, aí daqui a pouco alguém perguntou sobre outro assunto, e aí eu falei assim, cara, que fantástico, cara, eu estou aqui feliz, estou trabalhando e estou feliz, porque eu estou construindo conhecimento com outras pessoas, com a juventude, e isso, cara, não tem preço. Quer dizer, não tem preço. É mal pago, poderia ser melhor pago. Mas de fato, você estabelecer amizades que você pode levar para a vida toda, assim, realmente não tem preço. É diferente, coisa que nem todo profissional pode levar. Porque a gente percebe que tem muitas áreas diferentes, a área da educação, da saúde e umas outras áreas de patente maior, que a gente vê que a pessoa não consegue levar dessa forma. Que por muitas vezes o cliente é o cliente, ou o aluno é só um aluno e não pode passar disso. E é legal ver que dessa forma você consegue ter essa interação com os alunos. Não só com os alunos, como os funcionários também. É uma coisa bem tranquila e natural. E não chega a ser forçado, você vê que aquilo ali é da pessoa. Então, eu gosto muito desse contato humano, né? Principalmente,
eu tenho uma coisa muito de identificação com a minha origem social. É uma identificação de classe. Minha classe é a classe trabalhadora. Quer dizer que tem um monte de professor, é um problema, inclusive, da classe dos professores, em geral, não estou falando dessa escola específica, mas em geral, que tem uma dificuldade de se identificar enquanto classe trabalhadora. De enxergar, sabe, que ele é um trabalhador como os alunos dele que estão ali, que são filhos de trabalhadores. Então, além dessa posição que às vezes tem, o professor se achar que é superior ao aluno por ter mais, supostamente mais conhecimento, por estudar mais e tal, e se distanciar do aluno não só pela diferença de acesso ao conhecimento, mas também por uma questão de posição social. Não são todos, mas existe. Isso existe, isso é fato, entendeu? E eu tenho essa coisa da identificação social. E meus alunos são os alunos que estão no mesmo estrato social que eu estou, sacou? Então, assim, além dessa coisa da amizade, tem essa coisa da identidade de classe. Você é da minha classe, sacou? Você é trabalhador como eu, você é trabalhador como eu, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, todo mundo é trabalhador, sacou? E eu me identifico muito com isso. E esse é um dos motivos de eu nunca querer sair da sala de aula. Você perguntou que outra função, não me vejo como diretor, não me vejo como... Gente, agora vamos entrar num tópico. Aproveitando que ele estava falando sobre aluno, vamos falar sobre o aluno foguete. São os alunos que colocam fogo dentro da sala de aula, incendeia tudo. O que você acha sobre esse aluno e qual recado você daria para ele? Tem que saber que tipo de foguete que ele é, né? Tem uns foguetes que são bons. Aquele aluno sabe que, tipo assim, não presta atenção na sala de aula, toda hora fica explicando, quando você está explicando a matéria, fica conversando com o colega, etc. Então, o aluno foguete, você está dizendo, né? Ele geralmente a gente acaba tendo ele como um problema, né? Porque o foguete é difícil de controlar, né? Então, controlar um foguete não é difícil, mas o foguete é uma tecnologia absurda. Então, na verdade, o aluno que apresenta esse tipo de impulso, de comportamento, ele tem potencialidade, às vezes potencialidade demais para o que está acontecendo na sala de aula, sacou? E aí, às vezes, ele está colocando ali para fora a potencialidade dele, ou ele está colocando para fora alguma questão emocional, ou ele está extravasando alguma coisa que está dentro dele, sacou? Então, assim, em alguns momentos, ou em vários momentos, acaba atrapalhando a turma, acaba atrapalhando o andamento da aula. Mas acho que falta para a educação como um todo conseguir entender melhor esse tipo de aluno e conseguir buscar nele essa potencialidade que torna ele essa explosão toda que o foguete proporciona, entendeu? Acho que esse tipo de aluno, acho que ele precisa tomar um pouco de consciência sobre o próprio comportamento e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho, porque às vezes ali está uma pérola, sacou? Tá vendo, gente? Ele é muito experiente, gente. Se é 421, ganhou uma estrela, cara, não tem como. O aluno foguete é aquele que bem direcionado, ele traz bom fruto no futuro. Exatamente. Eu, por exemplo, era um aluno, não era chamado de foguete, era chamado de espoleta, que era o aluno que tinha dificuldade de me concentrar na aula, ia muito agitado, falava muito, como eu estou falando agora. E minha mente vai me levando para vários caminhos, assim, eu perco fácil o foco. Mas, cara, eu tinha alguma facilidade para aprender, sabe? Gostava de alguns assuntos, eu conseguia me concentrar. Então, assim, às vezes o problema não é só o cara ser agitado, entendeu? Às vezes tem algum tipo de, sei lá, alguma coisa que é inerente àquela pessoa, que faz parte da vida dele. A gente tem muito aluno TDAH que é hiperativo, que tem dificuldade de concentrar. E, os moleques inteligentes, as meninas inteligentes, mas às vezes, sacou? Então, gente, esse foi o segundo episódio do Tô na Aula, maravilhosamente com esse ilustre chamado Professor David, que está aqui há anos e anos, gente. Está aqui há anos e anos. E foi um prazer ter você podendo assistir esse vídeo e entendendo mais um pouco sobre a vida do Professor David. Nós, no caso, agradecemos a presença do David, que não pode faltar,
pedimos também que você se inscreva, que você deixe seu like, que você compartilhe com os próximos vídeos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que você fique ligado na rede social e ative o sininho para no próximo episódio e em vários outros você também possa acompanhar. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, galera.